repugnante. Mas o incesto é condenado com todas as regras de punição entre esses povos. Veja, eles, de alguma maneira, têm comportamentos culturais bem diferentes dos nossos, mas há leis morais que são universais. Não há nenhuma cultura, nenhum povo que entende que o homicídio é algo bonito. Pode até ser que uma tribo ou um povo ataque outros povos para, numa guerra, e legitimar a morte do outro. Mas as culturas punem em si, no seu meio, o homicídio. Veja que essas obras da lei, confiança nas obras da lei, aqui que a Paulo se refere, não é apenas a lei mosaica, mas a lei moral que fundamenta muitas religiões e que faz com que as pessoas entendam que determinado conjunto de regras pode me levar a Deus. Olha o argumento que o moralista faz em relação a Deus. Ora, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para todas as pessoas, eu tento de alguma maneira ser justo com os outros, eu tento de alguma maneira ser educado com os outros. Ora, a minha nota é boa, não é possível que Deus vai me reprovar. A lógica da moral, a lógica da lei, é que o esforço do indivíduo é que vai pavimentar o caminho para chegar a Deus. Não importa qual a religião. O pressuposto daquele que confia nas obras da lei é que o seu comportamento vai pavimentar o caminho para chegar a Deus. E quando ele chega diante de Deus, através desse caminho pavimentado pelas suas obras, ele vai dizer assim: você, divindade, não pode me punir porque eu sou bom. Veja que nesse raciocínio, eu me auto-justifico. É o meu comportamento e o conjunto de regras que eu sigo que vai me imputar diante dessa divindade que eu não sou condenável, mas eu sou inocente. Paulo está dizendo isso é uma mentira. Porque se a lei, o conjunto de regras, pudesse justificar alguém, Paulo diz, seria fácil. O problema é que nós sabemos muito bem, no coração e na experiência, que nós podemos cumprir algumas regras, mas não todas as regras. Podemos seguir alguns mandamentos, mas nem todos os mandamentos. Podemos seguir algumas normas, mas nem todas as normas. Isso é da nossa própria experiência. A lei, as leis de trânsito, não pode passar no sinal vermelho. Não pode estacionar no local proibido. As leis sociais, não pise na grama. Ora, essas pequenas leis, que quando o argumento de Paulo é se as leis podem justificar, elas devem ser cumpridas no conjunto total e não parcial. Porque a quebra de apenas uma lei significa a quebra de toda a lei. Porque se eu quebro um único mandamento, eu estou dizendo que essa lei não é suficiente para me conduzir num caminho a Deus, porque eu não consigo cumprir a lei. Então, ao contrário da lei me livrar da condenação, ela me condena. Porque ao contrário da lei diz assim, você passou no teste, você cumpriu todos os 10 mandamentos. Eu descubro, com o meu comportamento, que eu falhei no meu cumprimento das regras. Então, ao contrário de me sentir abençoado pela lei, eu me vejo amaldiçoado pela lei. Porque aquilo que a lei tenta me livrar, a lei me condena. Por aquele mal que eu não quero fazer, mas eu faço, eu descubro que a lei avulta o pecado. Ela mostra o pecado, ela me agride, porque ela mostra que eu sou incompetente para chegar a Deus através da lei, da norma e das regras. Porque eu não consigo. Na nossa linguagem de Goiás, eu não dou conta. Pela lei não tem jeito. É isso que Paulo está dizendo.
a lei me torna amaldiçoado. Amaldiçoado, porque eu vejo no conjunto, e aqui quando ele diz todos, ele está dizendo todos. Porque Salmo 14 diz assim, Deus olha do alto dos céus, olha para a terra, é uma imagem que o salmista utiliza, e diz assim, e Deus conta os homens, e ele não vê um justo sequer, não há um que cumpra a sua lei. É por isso que, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, porque todos pecaram, e por isso todos carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Veja só, a lei nos amaldiçoa, porque o caminho, esse caminho da lei, esse caminho que a lei promete, que nos vai chegar a Deus, é uma estrada que é pavimentada pelo nosso esforço. E esse nosso esforço nos torna cansados, porque a lei nos torna exauridos. É por isso que Jesus faz o convite para aqueles que estavam sob o peso da lei, não é? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque a lei torna as pessoas cansadas, sobrecarregadas. A lei nos encerra num caminho e numa jornada extenuante. Porque no final, além de ser extenuante, ainda se mostra inútil. Porque depois de ter cumprido uma série de regras, eu chego ao final e digo, quebrei uma. Não adiantou cumprir as outras. Então ela se mostra inútil no final. Então não há justificação, não há nem vida nesse caminho, apenas condenação. Mas glória a Deus, amados. Glória a Deus. Há um caminho que é a fé em Cristo. E é esse o caminho que o apóstolo Paulo vai nos mostrar de maneira preciosa aqui no versículo, na parte B do versículo 11. Você pode ler comigo? Vamos ler o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Jesus se fez maldição por nós. O versículo 13 diz que Cristo nos resgatou. Amados, que palavra linda essa. Risque na sua Bíblia. Resgatou. Resgate é um termo jurídico que Paulo está usando, que os romanos utilizavam com relação àquelas pessoas que tinham uma dívida impagável. E como não tinha como pagar a dívida com a sua propriedade, com seus bens, entregava a sua família e a si mesmo para ser escravizado pelo outro. Era uma entrega pessoal e também da família como um todo para aquele que era o credor. Veja só, o resgate era quando alguém da família, um amigo, ou mesmo uma pessoa que tinha interesse em adquirir aquelas pessoas. Olha que coisa estranha, né, para nossa compreensão. Pagava o resgate. O resgate era o pagamento da dívida para o credor, para tomar de volta as pessoas que estavam sob o poder por conta de uma dívida. Acontece que é óbvio que aquele que paga ao outro a dívida se tornaria automaticamente o proprietário daquelas pessoas. Ele poderia colocá-las em liberdade ou mantê-las sobre grilhões. Manter como escravo, é direito. Eu paguei sua dívida, você agora é meu. Eu te liberto se eu quiser, se você não quiser, você continua sendo meu escravo. O resgate, então, era o pagamento da dívida para obter as pessoas. Olha o que Paulo está usando a palavra. O que Cristo fez? Nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Quem é aquele que está exigindo o pagamento? A lei. E porque nós não conseguimos pagar a lei com o nosso comportamento, nós nos tornamos escravizados pela lei. A lei nos escraviza, ela nos mantém sob custódia,
nos mantém nos grilhões. Mas Cristo nos resgatou da lei. Ele pagou o título que pesava sobre nós, como está em Colossenses. Mas ele não apenas pagou, porque Colossenses diz que ele também rasgou o escrito da dívida. Significa que nós não estamos devendo absolutamente nada. Estamos livres. Amados, que palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo então está dizendo que Cristo nos libertou, nos resgatou da maldição. De que maneira? Fazendo-se maldição em nosso lugar. Fazendo-se maldição em nosso lugar. É aqui que está a mensagem central do Evangelho. Aquilo que eu não posso fazer com relação à lei, aquilo que eu não posso pagar por conta da lei, porque eu estou em dívida com a lei, somente Jesus pode pagar. Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito de Deus. E João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, naquela cruz do Calvário, ele assume sobre si aquilo que era a nossa punição, o que a lei exigia de nós, Jesus leva sobre si. Na cruz do Calvário, Jesus paga a nossa dívida, ele nos resgata, ele assume a culpa, ele assume a dívida, ele assume o preço. E qual é o preço que ele exige? Aquele que pecar, certamente morrerá. A lei exige o pagamento, e o pagamento da lei é a morte do devedor. O salário do pecado é a morte. É por isso que quando Cristo morre na cruz, ele morre a nossa morte, para que na sua ressurreição ele nos dê a sua vida. Somos assim, livres da maldição, porque Jesus se faz maldição por nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o apóstolo Paulo está citando o texto de Levíticos, com relação à ideia do maldito que é crucificado, ou aquele que era pendurado no madeiro para ser símbolo para os outros de que não se deve descumprir a lei. E aqui Jesus é erguido na cruz do Calvário, é pendurado no madeiro. Uma crucificação, um método de punição inventado pelos romanos. Mais terrível forma de tortura. E Jesus foi levantado ao madeiro, para que possamos olhar para aquele que foi dependurado no madeiro e saber que ele levou sobre si a minha dívida, a minha culpa, o meu pecado, aquilo que eu não posso fazer pela lei. E por isso eu deveria ser punido, porque eu não consigo cumprir a lei que eu preciso cumprir. Jesus levou sobre si, e é por isso que eu estou absolutamente livre. É por isso que o verso 14 promulga a vitória. Você pode ler na sua Bíblia, verso 14? Porque essa aí é a vitória dos que foram livres da maldição e agora podem gozar da promessa. Veja só, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em todas as famílias da terra, Abraão, haverão aqueles que pela fé em Cristo farão parte do meu povo. A bênção prometida a Abraão é que eu e você aqui hoje, nesse lugar, sentados nesses bancos, nesse momento podemos dizer: eu faço parte do povo de Deus. Porque eu, pela fé em Cristo, fui comprado por Cristo, salvo por Cristo, resgatado por Cristo, para fazer parte do povo de Deus. A bênção prometida a Abraão se cumpriu na minha vida, quando eu olho para Cristo e creio que Ele cumpriu a maldição que pesava sobre mim. A bênção que repousa sobre nós é que nós temos o Espírito Santo, que nos traz a certeza, a convicção plena, Romanos capítulo 8, de que somos filhos de Deus, e porque somos filhos, somos também herdeiros. Porque somos herdeiros, podemos viver
como herdeiro